Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre segundo turno. Esse vídeo está sendo gravado há poucos dias das eleições do segundo turno e eu vou trazer um pouco para vocês o motivo de nós termos segundo turno em algumas cidades, nas eleições municipais, explicar para vocês por que nós temos segundo turno e trazer um panorama do que é o segundo turno. Então fique aqui comigo nesse vídeo, se você não é um inscrito ainda, já se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e, ao final, se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder vocês. Então vamos lá! Primeira coisa, por que nós temos segundo turno em algumas cidades nas eleições municipais e em outras nós não temos? Primeiro, porque a legislação prevê que o segundo turno para as eleições municipais só ocorrerá quando houver mais de 200 mil eleitores naquela cidade. Por exemplo, aqui no meu estado, Rondônia, nós só temos segundo turno na capital, que é Porto Velho. Existem outros estados com cidades muito mais numerosas que existem diversas cidades que terão segundo turno nessas eleições. Só que nós temos muitas cidades populosas no Brasil e a gente tem um outro quesito para que haja segundo turno. Primeiro, isso vocês já devem saber, já devem ter uma noção, porque vocês leem notícias e estão sempre se informando, de que o segundo turno ele só ocorre quando um dos candidatos aos cargos majoritários não conseguir 50% dos votos válidos mais um voto. Então, lá no primeiro turno, nas eleições que ocorrem no primeiro domingo de outubro, se o candidato ao cargo majoritário não conseguir 50% dos votos válidos mais um voto, vai ocorrer o segundo turno nas cidades que existem mais de 200 mil eleitores. Outra coisa, nós não temos segundo turno para os cargos proporcionais. Então não existe segundo turno para os cargos de vereador, nas eleições gerais, deputados estaduais, senadores e deputados federais. As eleições só têm segundo turno, os cargos que concorrem ao segundo turno são os cargos majoritários, que são prefeitos ou prefeitas, governadores e presidente da República. Isso vocês já devem ter em mente. E por que ocorre o segundo turno em algumas localidades ou nas eleições gerais para os cargos de governador e de presidente da República? Porque a legislação, ela determina que nos cargos majoritários é necessário que haja a maioria absoluta dos votos para a eleição dessas pessoas. Nos cargos proporcionais, nós não temos essa obrigatoriedade pela legislação. Então, as pessoas mais votadas, e aí a gente tem aquele cálculo do quociente eleitoral, que é um assunto para outro vídeo, mas nesses cargos se elegem as pessoas mais votadas, principalmente no caso de senadores, que é a maioria simples, ou para prefeitos nas cidades com menos de 200 mil habitantes, a maioria simples. Então tem que ficar atento em relação a isso, que o segundo turno ele ocorre para que a maioria absoluta dos votos sejam dados em uma pessoa e aí ela se torne eleita. Nas eleições de 2024, se você está acompanhando esse vídeo agora ou posteriormente mesmo, nas eleições de 2024, no primeiro turno, nós tivemos a maioria dos prefeitos das cidades já eleitos, né? Tanto que para o segundo turno, nas eleições de 2024, nós temos pouco mais de 200 cidades que terão o segundo turno, e nessas mais de 5 mil cidades que os prefeitos já foram eleitos, muitas delas não têm mais de 200 mil habitantes e, portanto, já se elegeram no primeiro turno, e muitas outras que têm mais de 200 mil habitantes elegeram também os seus prefeitos nas eleições de primeiro turno, e com maiorias esmagadoras. Nós tivemos muitos candidatos que foram eleitos com mais de 80% de votos válidos no primeiro turno. Então isso já demonstra como é realizada o cálculo para a maioria absoluta dos votos. Então, gente, vocês se perguntam, por que existe essa maioria absoluta e a maioria simples? O segundo turno ele ocorre para que haja uma definição das pessoas, que em muitos casos vários candidatos concorrem e aí o segundo turno é a hora das pessoas decidirem entre um ou outro candidato ou candidata. Então, nós temos isso previsto na legislação e nós temos que cumprir no período eleitoral. Então, se você está próximo ao segundo turno, se você é de uma cidade e está assistindo esse vídeo antes do segundo turno das eleições de outubro de 2024, fica aqui a dica já, por que nós temos segundo turno nessas cidades, e na próxima eleição, que será em 2026, que são eleições gerais, na grande maioria dos lugares, há segundo turno para os cargos de governador e também para o cargo de presidente. Então fiquem atentos em relação a isso,
vão votar. Se vocês estão nessas cidades que têm eleição no dia 27 de outubro, agora no segundo turno, vão votar e exerça a sua democracia e a sua cidadania. Então esse era o tema do nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, já segue o canal, deixa o seu like, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo.